Oi, gente linda! E aí? Como é que estamos, hein? 29 de janeiro de 2020, 29º dia desse desafio que eu me coloquei de 30 dias, falando de 30 ferramentas do Axis Consciousness, né? E olha só, hoje e amanhã. E depois? Amanhã eu falo sobre depois, apesar que eu já dei uma dica que eu não vou parar, não vão me parar, né? Um dia até eu entro em detalhe porque eu estou falando que não vão me parar. Mas o tema de hoje é: o seu ponto de vista cria a sua realidade. E como sempre eu trago aqui para vocês é a minha experiência no meu dia a dia com essas ferramentas e não muito do que está escrito nas minhas pesquisas no material do Axis ou do livro do Dr. Dan Heer, Sendo Você Mudando o Mundo. Antes do Axis, eu continuo, como apômetra, que eu conheci a apometria em 2002, eu dou cursos com a minha esposa, com a Ira Jasson, nós damos curso de apometria. E hoje, quando eu começo um curso de apometria, a primeira coisa que eu escrevo na lousa, eu gosto de lousa, gosto de flip chart, inclusive nas minhas classes de barras, e eu já começo escrevendo essa frase: seu ponto de vista cria a sua realidade. E por que eu coloco essa frase, seu ponto de vista que cria a sua realidade? Porque nós somos muito requisitados para dar a nossa opinião, para passar o nosso ponto de vista, né? E eu acho até interessante, e até eu gostava, né? Eu brinco que eu criei um blog no Google lá, que eu nunca postei nada, que é Femelê, Flávio Marcos Lucas, né? Que como o pessoal me brinca, como a gente na empresa chamava pelas iniciais, então o FML era Femelê Parpita. Então eu sempre fui um parpiteiro. Só que hoje, quando as pessoas me perguntam, Flávio, e aí, qual é a sua opinião sobre isso? Eu falo, olha, eu posso dar a minha opinião, mas ela é baseada. Não é que ela é baseada na minha realidade. A minha opinião que cria a minha realidade. E se eu quero mudar minha realidade, também eu tenho que mudar minha opinião em alguns aspectos. Posso contribuir com a minha opinião, com o meu ponto de vista, mas só compre ele se realmente for de valor para você. Inclusive, convido vocês a verem um vídeo, quem está vendo para o YouTube aí, talvez um dia eu poste no Instagram. Um dos meus primeiros vídeos foi feito em abril de 2019, logo depois que eu fiz uma maratona de fundamento e falando com entidades, onde eu faço uma analogia entre a realidade e um carrinho de supermercado, no Pão de Açúcar aqui perto de casa. É um vídeo que eu me orgulho muito e até eu uso nas minhas classes para justamente falar sobre isso. O ponto de vista cria a nossa realidade e o que é a nossa realidade hoje, né? Mas hoje eu vou me deter mais sobre, desta frase, a questão do ponto de vista. E quando eu falo ponto de vista, eu prefiro mais falar na minha opinião, a minha opinião, do que o meu ponto de vista, para não ficar caindo no Axis, aquele idioma que só o pessoal do Axis acaba querendo entender ou entende, como cada profissão, cada lugar tem o seu, né? Mas tem uma frase do Gary que a Thaisa Campos, quando eu fiz o fundamento, ela falou, primeiro fundamento que eu fiz, estou indo para o quarto agora, global, que o Gary comenta o seguinte: cuidado para que o seu ponto de vista não desempodere as pessoas. E eu fiz até uma gravação, acho que eu já comentei aqui, uma gravação um dia saindo do metrô e me veio essa intuição, né? Me veio essa consciência, o quanto o meu ponto de vista ele estava já interferindo na realidade do meu neto, que ainda estava na barriga da minha nora, e mesmo à distância. Tá? Porque tudo é energia, nós estamos falando em energia.
certo? Então, se eu tenho a opinião que a minha vida é muito parecido, é na mesma linha, vai, do que eu falei ontem, do universo nos apoia, certo? Se eu tenho uma opinião que a minha vida é um problema e que o meu negócio, a minha função é ficar resolvendo o problema, essa vai ser a minha realidade. O universo vai dando cada vez mais problema, porque eu tenho o ponto de vista que eu sou um puta solucionador de problema. E como tal, eu crio uma realidade de problema. Porque é isso que eu sou. É isso que eu escolho. Ser um solucionador de problema. E eu hoje, usando as ferramentas do Axis, né, minha esposa até, a Ira, perguntou: você usa essas ferramentas todos os dias? Sabe, pior é que eu uso, que eu uso quase que o tempo todo. E agora que eu estou falando mais delas, eu estou usando, né? Principalmente o interessante ponto de vista. E o ponto de vista cria a realidade, porque quando as pessoas vêm falar, né? Outro dia conversando com uma pessoa, ela falou: "Não, Flávio, mas não é assim". Eu falei: "Para mim é leve". Quando eu falei para mim é leve, eu estou usando que ferramenta do Axis? Leve e pesado, né? Quando eu falo de alguma, quando eu penso de alguma forma, isso é a opinião dela. Que ferramenta eu estou usando? Interessante ponto de vista, que ela tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Certo? E hoje acabei de chegar, moro aqui perto do Shopping Morumbi, em São Paulo, acabei de chegar, estava comentando até no caminho com a Ira sobre o quanto realmente nós ainda vibramos que tudo na vida vem para nós com facilidade, alegria e glória. O quanto ainda nós temos questões nossas, pontos de vistas nossos, crenças nossas, que fazem com que em determinado momento eu questione se tudo está vindo com facilidade ou tudo que está vindo com facilidade é com alegria. E aí, qual é a ferramenta que não falei dela ainda, né? É fazer que tudo isso é, que tudo representa, eu destruo e descrio. Pronto. Certo? Tá feito. Então é isso, pessoal. Vamos sempre cuidar das nossas opiniões, né? Nossos pontos de vista, porque eles que criam a nossa realidade. E se tem um ponto de vista de alguém, inclusive o meu, se for interessante, compra, agrega a sua realidade. Se não, como eu digo no supermercado, deixa lá na prateleira. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição de hoje e espero vê-los pessoalmente o quanto antes possível, tá? Meu nome é Flávio Marcos Lucas, sou facilitador de consciências, facilito cursos de barras de Axis e Facelift e sou embaixador da juventude pelo Axis Consciousness certificado, tá? Então, até amanhã, onde completamos esse primeiro desafio de 30 dias, tá? Fui. E aqui procurando o botão para parar. Um beijo.